Alô pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje é sobre absolutismo. Tá? O absolutismo foi um sistema político característico da Europa entre os séculos XV e os séculos XVIII. Então, nesse período, se costuma dizer que na Europa predominou o Estado absolutista, também chamado de Estado Nacional Moderno, monarquias absolutistas, monarquias nacionais. Qual é a principal característica? Nesse tipo de governo, o poder está concentrado na mão dos reis. Mas, professor, na Idade Média tinha rei? Tinha. Qual é a diferença dos reis da Idade Média para os reis desse período? Os reis da Idade Média nem sempre eles tinham muitos poderes. Muitas vezes, um duque, um arquiduque, um barão tinha mais poder do que ele, porque esse poder era descentralizado e era também de acordo com a quantidade de terras que esse nobre tinha e a quantidade de súditos. Já no século XV, esse rei vai concentrar muitos poderes. Então, sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa entre os séculos XV ao século XVIII. Lembrando que o século XV começa em 1401 e o século XVIII termina em 1800. Então, a maior parte dos países europeus, nesse período, eram governados por reis absolutistas com uma característica fortemente católica. No final da Idade Média, do século XIV e século XV, nós já vimos isso na aula anterior, a crise do século XIV, o renascimento comercial, a expansão marítima, ocorreu uma forte centralização política na mão dos reis. Isso aconteceu principalmente na França, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha. Então, nós temos aí uma centralização política na mão dos reis. O que significa isso? Que esse rei, ele concentra os poderes políticos, os servos da Idade Média agora são trabalhadores urbanos, trabalhadores camponeses, entre eles a burguesia são seus súditos, ele tem a função de arrecadar impostos, ele comanda o exército, ele forma uma grande burocracia estatal, os funcionários públicos, para controlar várias partes do reino, para cobrar impostos, uma unificação da moeda, uma unificação da língua, uma unificação dos pesos, das medidas. Então, tudo isso é feito dentro de um território que agora é controlado por um rei. Então, nós aqui temos a figura de um rei absolutista, considerado o exemplo mais perfeito de um rei absolutista desse período. É o rei Luís XIV, ele se autodenominava o Rei Sol, ele se considerava o centro desse reino francês e da Europa, E uma outra representação desse reino, da França especificamente, é o Palácio de Versalhes. É bom lembrar do Luís, não do XIV, mas do XVI, e é bom lembrar do Palácio de Versalhes, que vai estar muito ligado, já no século XVIII, à crise desse absolutismo, chamado também de crise do Antigo Regime. Então, nós temos aqui, esse rei Luís XIV, o que vai acontecer com ele? Não com ele especificamente, mas ao longo da formação do absolutismo na França. Vamos falar especificamente da França. Nesse Estado francês tem a criação da talha real. O que é a talha real? A talha real é um imposto. E esse imposto ele é arrecadado para pagar os soldados, que é uma outra característica do absolutismo, a formação dos exércitos profissionais que serão comandados por esse rei. Através dessa talha, esses soldados passarão a dominar terras que serão controladas por esse rei absolutista. Então nós temos uma primeira dinastia, lembrando que dinastia é uma família que fica no poder durante longo tempo, a primeira dinastia da França, que é a dinastia dos Valois, eles anexam vários territórios. Então o território da França não era o que é hoje, ele era menor, então ele vai assumir vários territórios, vai tomar vários territórios, vai fazer acordo em vários territórios ao longo de quase 200 anos, e esse território vai aumentar. Ao aumentar esse território, ele unifica as moedas, unifica os impostos, unifica a língua, e ele passa a controlar todo esse território.
com seus funcionários públicos, essa burocracia, e com esse seu exército. Logo depois nós temos o Francisco I, que também é dessa dinastia. Ele reforça a burocracia do Estado, ele aumenta o controle sobre as cidades. Então as cidades também passam a ser submetidas a esse rei. O que significa isso? Que os burgueses, aqueles que moram na cidade, também terão que obedecer a esse rei e às suas determinações, inclusive pagando impostos, né? E isso vai ser uma vantagem para a burguesia, porque ao ter um rei absolutista, você tem uma moeda unificada, tem um comércio unificado, tem os pesos e medidas unificados. Então vai ser mais fácil para a burguesia também fazer esse comércio. Então é importantíssima essa aliança do rei com a burguesia e essa burguesia apoiar o rei em troca de algumas vantagens comerciais. Ele aumenta o controle real sobre as leis, sobre a justiça, isso também é importante, porque ao dominar outros feudos, os nobres não desaparecem, mas eles perdem poder. E agora, ao controlar a justiça, quem perde poder é a Igreja Católica. Então há uma mudança em relação à Idade Média, ou seja, esses reis absolutistas, eles passam a ser mais importantes do que o clero, do que os padres da Igreja Católica. Tá? Tem a Concordata de Bolonha, isso aqui é importantíssimo para a gente entender a origem do direito divino dos reis, que a gente vai falar em outros slides. Tá? Então o que foi a Concordata de Bolonha? Foi assinada pelo Papa Clemente, né, também chamado de Galicanismo. E o que significa isso? Que o rei é que passa a escolher as pessoas que ocuparão os cargos eclesiásticos, ocuparão os grandes cargos da Igreja Católica. Cardeal, bispo, os vigários serão agora não escolhidos mais pelos papas, mas serão escolhidos pelos reis católicos. Então isso faz o quê? Com que a Igreja Católica fique abaixo desse rei na França. Tá? E aí chegamos ao rei Luís XIV, que foi o que eu exemplifiquei lá no começo da trajetória do absolutismo francês. O que o Luís XIV faz de importante? Ele controla as frondas são os camponeses que faziam revoltas, que não aceitavam a centralização, não aceitavam pagar impostos. Então ele controla essas frondas, esses camponeses e algumas também setores da cidade, e ele cancela o Edito de Nantes. Isso é importantíssimo, gente. O que foi o Edito de Nantes? O Edito de Nantes foi quando Henrique de Navarra casou com a Margarida, princesa francesa, filha de Catarina de Médici. Qual é o problema? Henrique de Navarra era protestante e a família francesa era católica. Então isso foi para quê? Promover uma união entre o reino francês e o reino de Navarra para evitar uma expansão espanhola sobre esse território. Por que é importante isso? Porque é um casamento de católicos e protestantes no meio de uma crise do catolicismo, de uma crise do cristianismo, que nós chamamos de reforma protestante. O que foi o Edito de Nantes? Católicos e protestantes poderiam livremente praticar os seus cultos. Foi uma tentativa de pacificar as relações entre católicos e protestantes na França. Qual é o problema disso? Os protestantes começaram a se articular para tomar o poder. O que o Luís XIV faz então? Logo depois, já no século XVI, o Luís XIV, ele cancela esse edito, essa lei, persegue os protestantes, expulsa os protestantes da França e passa a ter o controle total sobre o território. Aqui uma frase dele que é clássica, que cai muito nas provas. O Estado sou eu, entendendo o Estado como poder político desse rei, não o Estado como território. Então a frase dele é exclusivamente a minha pessoa que reside o poder soberano. O que é isso? Ele controla a administração, o que hoje seria o poder executivo, ele controla a justiça, o que hoje é o poder judiciário, e ele controla o legislativo, né? Que hoje seria a função dos deputados e senadores. Então ele administra o reino, ele faz a justiça, ele cria e julga as leis,
e ele também é que controla a elaboração dessas leis. Então, o que hoje nós temos de poder tripartite estaria todo concentrado nas mãos desse rei. É só de mim que os meus tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade, ou seja, tudo controlado nele. A ordem pública inteira emana, quer dizer, sai de mim. E os direitos e interesses da nação, quer dizer, dos franceses, estão necessariamente unidos com os meus e repousam unicamente nas minhas mãos, ou seja, a vontade do povo, a vontade dos cidadãos é a vontade do rei. E essa vontade, politicamente, não pode ser questionada. Aqui já é a França, é a Inglaterra, né? Que é um outro país que também, ao longo de quase 300 anos, foi consolidando o seu absolutismo. Quem está sendo aqui é o Henrique VIII, tá? Talvez seja o exemplo maior de um rei absolutista na Inglaterra, as outras serão rainhas, e também é o cara, né? É o governante que rompeu com a Igreja Católica e criou uma outra religião ainda na Idade Moderna, que foi o anglicanismo. Como é que é a trajetória do absolutismo na Inglaterra? Na Inglaterra, o absolutismo inicia com a famosa Guerra dos 100 Anos, que nós já vimos no slide anterior, que foi uma guerra entre a França e a Inglaterra, do qual a Inglaterra perdeu. Então a Inglaterra saiu muito dividida, muito fragilizada, e ocorreu uma briga pelo poder, né? Um Game of Thrones, né? Uma guerra pelo trono, na Inglaterra, que é a chamada Guerra das Duas Rosas. Nós temos duas guerras: a Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra entre a Inglaterra e a França pela região de Flandres, e nós temos a Guerra das Duas Rosas, que é a Guerra dos Yorks contra os Lancaster. Um Game of Thrones, uma guerra pelo trono. Tranquilo? Então, dessa guerra começa a dinastia Tudor. O que é interessante nessa guerra, dessa dinastia Tudor? Tá? Porque essa guerra ela acaba justamente com o casamento de um representante da família com um representante da outra família. No caso aqui, o casamento de Henrique com a Isabela de York. Então, e isso dá origem ao quê? A união de duas famílias muito poderosas que passam a dominar outros feudos na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e consolida o poder de um rei. No caso aqui, o primeiro rei dessa dinastia seria o Henrique. Nós teremos o Henrique I, Henrique II, e o outro exemplo maior desse absolutismo na Inglaterra é o Henrique VIII. Tá? O Henrique VII, então demos um pulo aí, né, nessa dinastia. O Henrique VII reforçou o exército, como aconteceu na França, criou um exército profissional e para isso teve que aumentar os impostos e o controle sobre esses impostos, né? Isso faz com que o poder dele seja bastante poderoso, se torne mais ainda, e finalmente nós teremos o Henrique VIII. E aí é que nós temos uma mudança nessa trajetória, porque aqui envolve a luta pelo trono e envolve também uma luta religiosa. O Henrique VIII ele teve 6 esposas. E por que isso? Porque Henrique VIII ele queria deixar um herdeiro, homem, no trono. Só que ele não tinha filhos, só conseguia ter filhas. E ao mesmo tempo existe um conflito aí com a Igreja Católica e com os nobres da Inglaterra. E já pensavam que se ele não tiver filhos, quem é que vai sucedê-lo? Como é que o Henrique VIII resolve isso? Se separando várias vezes e casando várias vezes, tentando ter filhos. E não teve filhos, só teve filhas. E o que acontece então? Para casar a segunda, a terceira vez, ele precisa de uma autorização do Papa. Como o Papa não autorizou essa separação, o que o Henrique VIII faz? Rompe com a Igreja Católica e cria a Igreja Anglicana.
E quem é que passa a controlar a igreja anglicana? Ele. Ele passa a ser o chefe político e também torna-se o chefe religioso. E o que isso tem a ver com a Inglaterra, além de uma questão sucessória e de casamento? A Igreja Católica tem muitas terras na Inglaterra. Então vai ser a justificativa que os nobres, agora coordenados pelo Henrique VIII, será a justificativa que eles terão para se apossar dessas terras da Igreja Católica e expulsar os católicos da Inglaterra. Isso vai contribuir demais, por exemplo, para a ocupação do que hoje nós chamamos de Estados Unidos. Muitos católicos expulsos serão enviados ou fugirão para o que hoje é os Estados Unidos, que antes era chamado de 13 colônias. Então, ele rompe com a Igreja Católica, cria a Igreja Anglicana, se autoproclama comandante político da Inglaterra e comandante religioso dessa Igreja Anglicana, tá? E, a partir daí, nós teremos vários conflitos, ao longo de quase 200 anos, entre os anglicanos, entre os católicos e os puritanos, os protestantes, que se sucederão no poder. Logo depois, nós temos uma das filhas dele, tá vendo? É a filha do primeiro casamento. E um nome bastante sugestivo, né? Maria I, a Sanguinária. E o nome dela tem até uma bebida, né? Blood Mary. Ou seja, Maria, né? Sanguinária, vermelha. Filha de Catarina de Aragão, a primeira esposa dele. Lembra? Ele não teve filhos, só teve filha. Ela acaba assumindo, só que com uma característica diferente do pai. Ela é católica. Porque ela promove uma grande perseguição aos anglicanos e uma grande perseguição aos puritanos protestantes. Então, mais uma leva de ingleses que fogem da Inglaterra e vão ocupar as 13 colônias que dariam origem aos Estados Unidos. Né? Ela casa-se com um católico, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, do Filipe II. Ela casa com o rei da Espanha, tentando unificar esses dois reinos que têm como característica serem católicos. Ela morre, logo depois é sucedida pela segunda filha do Henrique VIII, que é a filha dele agora com a Ana de Bolena. Está vendo? É sucedida por uma outra mulher. A Elizabeth I, considerada a principal rainha absolutista desse período, né? Ela concorre com a Catarina de Aragão, com a Catarina de Médici, enfim. Ela concorre com outras rainhas, a própria Elizabeth II, que também vai sucedê-la, né? Então, a Elizabeth I, a filha de Ana de Bolena, é do segundo casamento. Ela, anglicana, centraliza novamente o poder e agora faz o contrário. Ela persegue católicos e persegue puritanos, ou seja, há um reforço do anglicanismo aí na Inglaterra. Para vocês entenderem, a guerra política está sempre envolvida com a guerra religiosa. E por trás não tem só a questão do poder, mas também tem a questão da posse da terra e dos impostos e das relações de poder que essa posse da terra provoca. Tá? Ela provoca uma guerra com a Espanha, então ela derrota o Filipe II, que era casado com a irmã dela, e inicia a expansão marítima inglesa. Né? Os ingleses finalmente ocupam definitivamente o que hoje é os Estados Unidos, vão ter posses aqui na América Central, em algumas partes do litoral africano e asiático, ou seja, é a expansão marítima inglesa pela América, pela África e pela Ásia. Não deixa herdeiros, tá? E possibilita então que a outra parte da família, lembra? Os Stuarts, que estavam fora do poder, aí eles ocupam. Então nós teremos Jaime I, Carlos I, até ter uma série de revoltas no território inglês. As revoltas puritanas e a revolta gloriosa. Falaremos disso em outra aula, não será de hoje. Bem, isso aí é uma imagem do Henrique VIII, tá? A Elizabeth I. Sugiro que vocês assistam os filmes que estão lá no final, né? A sugestão de filmes, como sempre tem, tá? A pomposidade aí da realeza. E agora vamos para a Espanha. A luta da Espanha já é um pouquinho diferente. Espanha e Portugal, que será o nosso próximo exemplo, têm trajetórias diferentes.
A Espanha era formada por vários reinos, né? Uma coisa que até hoje na Espanha é muito mal resolvido. Tem pessoas que nasceram na Espanha, mas não se consideram espanhóis. Que essa questão vem desde esse período. Então, na Espanha tem vários reinos, mas nós temos 4 principais. O reino de Navarra, o reino de Leão, o reino de Castela e de Aragão. Fora isso, tanto a Espanha quanto Portugal estão na Península Ibérica, uma partezinha de terra que avança pelo Mar Mediterrâneo e pelo Oceano Atlântico. Então, essa Península Ibérica, ela, desde as invasões bárbaras, tinha sido ocupada pelos muçulmanos, pelos mouros. E nós teremos o quê? Cada reino desse fala uma língua diferente, tem um costume diferente, tem leis diferentes, tem moedas diferentes. Por quê? Porque eram governados por reis, duques, barões diferentes. Como ocorre essa unificação? Nós temos aí 2 motivos. Primeiro, o casamento de representantes de 2 reinos. A Isabel de Castela com Fernão de Aragão. A união desses 2 reinos torna esses 2 reinos mais fortes, eles acabam ocupando os outros reinos e submetendo a eles os outros nobres. Então você tem uma unificação territorial feita principalmente pela Isabel de Castela. Logo depois, eles se unem para quê? Para expulsar os muçulmanos dessa região. Como é chamada essa expulsão? Guerras de reconquista. Os muçulmanos que não foram expulsos, que permaneceram no território, eles foram obrigados a se tornarem católicos. Os que não aceitaram sofreram uma grande perseguição, e essa perseguição não foi só com relação aos muçulmanos, mas também aos cristãos novos, judeus que moravam nessa região, que tinham se convertido ao catolicismo, e esse episódio de perseguição aos não católicos, perseguição aos judeus, perseguição aos muçulmanos, é chamado de Inquisição Espanhola. Nós podemos ver isso, por exemplo, no filme indicado para vocês, que é O Poço e o Pêndulo, a ação do Torquemada, né, nesse período. Eles conquistam Granada, que é uma cidade importante que era ocupada pelos muçulmanos, tá? E eles iniciam, a partir dessa unificação, a expansão marítima espanhola. Está vendo? A unificação da Espanha está ligada às guerras de reconquista, está ligada à unificação do território e está ligada à expansão espanhola pelo território americano. Tá? Com Filipe II, nós já falamos dele aqui, o medo que os franceses tinham do Filipe II. Ele invade o Sacro Império Germânico, que hoje é a Alemanha, a Bélgica, a Holanda. Isso é importante para nós entendermos as invasões holandesas aqui no Brasil. Então, toda a região do norte da Europa, quase toda ela, passa a ser dominada pela Espanha. Quase toda a América passa a ser dominada pela Espanha com Filipe II. E ele se torna um rei muito poderoso. Ele é o principal representante do catolicismo na Europa nesse momento. E esse catolicismo acaba se expandindo aqui para a América. Logo depois, nós temos o caso do absolutismo português. De novo, está ligado ao quê? Assim como o espanhol, está ligado às guerras de reconquista, à expulsão dos mouros da Península Ibérica. Isso é importante quando vocês forem estudar aula de artes. A arte moura, a arte mourística. Quem passa ali pela Avenida Brasil vê o Palácio do Oswaldo Cruz, ele é uma cópia dos palácios mouros dessa época. Quem entra percebe isso nas cerâmicas que foram colocadas nesse prédio. Quem for estudar lá, quem for estudar na Fiocruz, lembre-se, é o Palácio com inspiração moura. É um neo-mourisco. É uma cópia da arquitetura moura da Espanha, de Portugal nesse período. Então, o absolutismo português está ligado à unificação do Estado de Portugal, que é muito parecido com o da Espanha. Portugal é um condado, onde é descomandado por um conde, com várias pequenas terras divididas entre vários nobres, e esses resolvem se unir a Dom João Mestre de Avis para criar o Estado português. E, de novo, aqui tem uma relação de casamento.
havia o perigo de que Castela dominasse o que hoje é Portugal. Porque o rei morreu, não deixou herdeiro masculino, a sua filha era casada com o rei de Castela e havia o perigo de Castela assumir o reino português. Para que isso não acontecesse, os burgueses, os nobres, os padres que atuavam em Portugal, os camponeses, se uniram em torno de um filho que não era um filho do casamento e transformaram esse filho em um rei. Qual era o nome desse filho? Dom João Mestre de Avis. Avis é um território de Portugal. Por isso que nós chamamos de Revolta de Avis, ou Revolução de Avis. E é o início de uma dinastia portuguesa, de vários reis portugueses, que chegarão até 1580, quando Filipe II da Espanha, invade também Portugal e passa a ser rei de Portugal. Então, nós temos a sugestão de filmes, Colombo, 1492, a Conquista do Paraíso, o Médico, que fala um pouco dessa relação com os mouros desse período, o Poço e o Pêndulo, que fala sobre a Inquisição na Espanha, a Ação Torquemada, Hábito Negro, que fala dos padres que foram para os Estados Unidos, a outra que fala sobre a relação do Henrique VIII com as suas esposas, Elizabeth, nós falamos um pouquinho dela aqui, e também do Henrique VIII. Tá? Espero que esse slide ajude vocês na compreensão da leitura e na resolução das questões e espero também que vocês tenham absorvido bastante conhecimento. Um abraço, até a próxima aula, até mais.